Vida, olha a gente aqui de novo nessa semana, uma terça-feira com cara de segunda. A semana vai ser menor, mas a bênção continua do mesmo tamanho, no mesmo lugar. E eu quero compartilhar com você esse tempo de propósito na nossa live 828. Essa live tem um objetivo de te levar, de te trazer, de chamar você de volta para o propósito que Deus te criou. Mas eu já estou no propósito. Então viva esse propósito. 100%. 100%. As 16 válvulas funcionando em prol do propósito. Essa live tem esse projeto de motivar você a continuar vivendo 100%. Mesmo que os teus olhos, você olhe e diga assim, não estou entendendo. Mas Deus está entendendo e está compreendendo tudo e Ele vê muito mais além do que você. Meu irmão, parceiro, Igor, Deus te abençoe, bom demais ter você aqui. Deus abençoe seu trabalho, seu ministério aí em Portugal, essa paixão por Deus que você e sua família têm e essa dedicação que você está dando a esse evento muito especial, o The Change, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito, meu irmão, muito. Todo dia a gente ora por você, tá bom? E a gente vai orar agora abençoando. Uma boa tarde aqui do Brasil, uma boa noite aí para onde você estiver e alcançar essa live. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado porque nós temos no nosso coração o desejo de aprender, de crescer e de viver aquilo que Tu tens para nós. Nosso propósito é tão somente glorificar e exaltar Teu nome. Abençoa, Senhor, nossos irmãos. Abençoa, Senhor, aqueles que vão entrar depois, que vão assistir, aqueles que já estão vivendo e vendo e assistindo. Pai, que essas palavras sejam palavras que causem decisões e bênçãos espirituais aonde elas alcançarem. Em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, um tempo de muita bênção em Teu nome. Abençoa as finanças, abençoa a saúde, abençoa a casa, Jesus, abençoa os relacionamentos, o casamento, os filhos, as crianças, os parentes, os amigos, aquelas pessoas que nós amamos. Oh Deus, abençoa o nosso trabalho, a saúde, Pai, guarda-nos assim como Tu tem guardado o Teu povo. Abre o nosso entendimento espiritual para ouvir Tua voz no meio desse caos, no meio de tantas vozes que querem roubar a Tua paz. Nos ajuda, Jesus. Eu abençoo meus irmãos, eu abençoo os missionários, eu abençoo os estrangeiros, Jesus. Tua palavra diz que Tu cuida do órfão, Tu cuida do estrangeiro e Tu cuida da viúva. E eu oro, Senhor, pelos órfãos, eu oro pelas viúvas, eu oro pelo estrangeiro, que eles tenham Teu amparo, Jesus. Guarda-nos, ó Deus, que a Tua boa mão esteja conosco nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe muito sua vida. Fica aqui com a gente. É rapidinho. A gente vai ter um tempo bem interessante. A gente vai falar sobre o propósito. E hoje eu quero abordar o seguinte. Um dia o propósito acontece. Um dia acaba o ensaio e aí chega a hora do vamos ver. Um dia a cortina se abre e é a hora de você se apresentar. Até lá você vai crescendo de glória em glória. E José ele nos mostra isso. Ele nos mostra que esperar e confiar e se deixar usar pelo propósito de Deus nos leva a esse caminho de excelência. Ele nos ensina isso, esperar, confiar e se deixar usar por Deus. E esses 3 decisões vão te levar a viver o propósito 100% que Deus quer. Tanto porque o propósito é dele, a palavra final é dele. Que conselho talvez você daria a um jovem como José? Imagina você está na igreja e chega um rapaz que começa a conversar com você, ou na igreja, ou em algum outro lugar, né, o vizinho, e ele começa a compartilhar com você e dizer a você o que ele está passando, a história dele, que ele foi traído pelos irmãos, foi vendido, covardemente vendido, explorado, e ele foi para a casa de um camarada,
E lá na casa desse camarada, ele teve o bom e do melhor, cresceu muito dentro daquela casa. As portas houve uma guinada na vida dele, na casa de alguém, na casa de um rapaz chamado Potifar, mas aconteceu uma covardia, uma calúnia. A mulher do Potifar quis usá-lo e ele não se deixou, porque ele era um crente, ele era um servo de Deus. Mas a mulher era a dona da palavra final, por ser mulher do Potifar. Talvez as autoridades e as pessoas ao redor fossem ouvir a versão dela e não fosse averiguar os fatos, não fosse olhar a vida de José como um todo. E ali ele foi levado para aquela prisão, e naquela prisão ele estava ali sem perspectiva, continuando fiel a Deus. Que conselho você daria para um cara como esse? O que você diria para ele? Você diria talvez, não sei, meu filho, tem coisa errada aí, né? De fato você não aprontou alguma coisa, não é normal isso. Ou você diria para ele assim, cara, eu não sei o que dizer. Ou você diria para ele assim, aguenta, José, aguenta, porque vai chegar a hora. Cara, vai chegar a hora, e quando chegar, meu irmão, vai vir tudo de uma vez. Quando a bênção chegar, ela vai chegar com muita intensidade. Vive a tua dor, vive esse momento. Deus conhece teu coração, Deus te conhece, seja fiel a Ele. O que você falaria para Ele? Muitas vezes nós somos talvez levados a falar sem a ótica de Deus. São pessoas, Deus conhece. Por isso que o meu conselho para você é esse. Está doendo? Vive a tua dor e deixa que Deus vai transformar essa dor em honra. Olha que coisa boa de ouvir, meu Deus do céu, né? Amém. Meu irmão Juliano, Diná, Alan, seja muito bem-vindo. Deus vai transformar, Deus transforma essa dor e honra. Mas que momento Deus faz isso? Qual é a hora que Ele faz isso? Ele vai fazer a hora que Ele entender que você está pronto. Não sou eu, não são as pessoas que dizem o momento certo. É aquele momento da prata sendo refinada, em que o ourives é que sabe a hora certa de tirar. E o ourives é o Senhor, Ele está te preparando com excelência. Eu posso dizer, usando as palavras de José, lá no capítulo 45 de Gênesis, quando ele declara, só que a dor que ele passa ali do 37 em diante, quase 10 capítulos, ele não sabia. Deus, ele não revela os detalhes, ele revela o passo a passo. Ele não chega para Moisés e dá um mapa para Moisés como seria. Deus não chega para Abraão e fala, Abraão, vai ser assim. Ele não chega para Paulo e ele diz o seguinte, confia em mim, anda comigo, porque o caminho do Senhor, Ele é perfeito. Eu não vou entender, eu não vou saber se que esse tempo agora, esse momento que eu estou vivendo agora vai trazer um significado especial para mim depois. Eu não vou entender isso. E Deus, Ele controla a tua vida. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Deus, Ele controla a minha vida. Ou eu entrego o controle, a chave do carro, sabe? E digo, tá aqui. Você, a partir de hoje, dirige. Eu lembro de uma história que eu ouvi bem interessante. Diz que o camarada comprou um carro de último tipo, último modelo. Um carro bonito, importado, lindo. Pensa num carro lindo, ele comprou. E ele começou a andar pela cidade com aquele carrão, o carro chamava atenção. E aí ele, passando no carro, na primeira parada de ônibus, quem que ele vê lá na parada de ônibus? Gente, ele vê Jesus esperando o ônibus. Aí ele, não, meu Jesus, não. O meu Jesus não vai andar de ônibus. Que isso? Ele que me ajudou a comprar esse carro. Baixa assim. Baixa lá o vidro e fala, Jesus, é você mesmo? Jesus, sou. Não, entra que eu te levo. Onde você quiser eu te levo. Você não vai andar de ônibus, mas nesse calor. Aí ele, Jesus, então tá bom, entrou no carro dele. E ele tá aqui, mostra o carro para Jesus. Olha, Jesus, esse carro tem um vidro
elétrico, é diferenciado, o ar-condicionado dele é multidirecional, airbag, as últimas tecnologias, Jesus, tem nesse carro aqui, comunicação, e foi mostrando ali tudo que aquele carro tinha. Quando ele entra na primeira curva, ele rebenta o carro num caminhão que estava parado lá, mas ele bate com o carro, acaba com a frente do carro. E ele, muito revoltado, vira para Jesus e fala assim: olha, Jesus, poxa, acabei meu carro aqui. Poxa, Jesus, por que você não me disse que tinha um caminhão ali? Por que você não me falou? Olha aí, Jesus, ele fala o seguinte: olha, isso teria acontecido se você tivesse deixado eu dirigir. E muitas vezes é isso que acontece com a sua vida. Você vai aí botando Jesus no carona, levando para onde você quiser, contando um bocado de vantagem, achando que está guiando a vida para um melhor lugar, enquanto o controle da vida tem que estar na mão dele. Ele sabe o que é melhor. Ou você entrega o controle, ou você diz assim: eu quero do meu jeito, eu faço do meu jeito e eu vou chegar do meu jeito. E quantas vezes você não olha para a história de José ou para a história de grandes líderes que a Bíblia levantou e diz: olha, Jesus, eu quero ser erguido como um José, eu quero ter a capacitação e a sabedoria de um Paulo, eu quero ter o governo e a autoridade como estava com Moisés, eu quero ter... E Deus diz o seguinte para você: e se eu não te quiser como um José? E se eu te quiser como um André? Olha para André, um dos discípulos de Jesus. Qual livro que tem no Novo Testamento que André escreveu? Qual é a aparição ou ali o impacto ministerial na vida da igreja através de André ou através de Bartolomeu? Não tem. Mas se você olhar para o André, ele pega Jesus, ele pega Pedro e apresenta Pedro a Jesus. Ele conecta pessoas. Talvez o que eu tenho para fazer não é o que eu acho que eu vou fazer. Não está ligado ao holofote ou o que a mídia ou as pessoas, ou sei lá, quem pensa que eu tenho que fazer. Não, eu tenho que fazer aquilo que Deus me colocou para fazer, seja guiado por um propósito e não por propostas. Quem é guiado por propósito não aceita qualquer proposta. Não é pelo fato de eu ter tantos talentos que significa que eles serão usados como eu quero. Será usado como ele quer, a glória é dele. Lá, o José, em Gênesis 45, no verso 5, você vai me permitir usar aqui a Bíblia, até porque eu quero divulgar e eu quero incentivar as pessoas a lerem Bíblia de papel, ó. Ter Bíblia mesmo, ler Bíblia mesmo. Nós precisamos voltar para esse tempo de leitura bíblica, decorar verso bíblico, tá? Encontrar mesmo, saber onde está localizado, ter tempo para isso. Essa construção mental nos dá mais intimidade com essa autoridade que está aqui. Gênesis 45, no verso 5, as palavras de José diz assim, ele falando com seus irmãos: mas agora vocês não se entristeçam e nem se irritem contra vocês mesmos por me haverdes vendido para cá. Vocês não fiquem com esse sentimento aí de decepção e de dor e de, poxa, por que a gente fez isso com o nosso irmão? Por que nós fizemos essa traição toda com ele? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, eu cheguei até aqui por causa de um propósito. Tudo que passou, tudo que aconteceu, o caminho que fui guiado para chegar até aqui, me despertou um entendimento que poucas pessoas teriam. Se eu não tivesse passado por toda essa trajetória, por toda essa rota, por todo esse vale, eu não saberia a importância, o valor que é a vida. A vida. Eu estou aqui para salvar
as nações da extinção. Eu estou aqui para ensinar as pessoas o valor de cada grão de trigo, o mais precioso e especial trigo. Olha, estou aqui, eu passei por tudo isso, foi permissão de Deus, nada aconteceu por acaso. Coloca aí no seu coração que nada aconteceu por acaso, nada foi obra do acaso. Eu pego a minha vida e eu coloco para Deus dirigir, e Deus tem um propósito para mim lá na frente, eu não sei, não está muito claro ainda, eu sei que tem, mas eu não consigo enxergar os detalhes, eu não consigo saber bem o meu propósito. Eu serei o próximo grande avivalista que vai nascer no planeta Terra. Eu não posso, eu não sei. Eu digo para ele, faz a tua vontade, Senhor. Você é para ser o grande avivalista que vai arrebanhar milhões. Amém. Se for aquele, Senhor, que vai orar e levar um Pedro para te conhecer e através desse Pedro ganhar nações. Amém, Senhor. Eu quero viver o propósito que tu tens para mim. Aquela obra de José, somente ele poderia fazer. Ninguém mais poderia fazer a obra que o José iria fazer. Aí entra uma coisa que eu vejo, esse cuidado de Deus. Deus olha para José e vê nele a pessoa certa para fazer a coisa certa, naquele tempo certo. Em Romanos 8, 29, Romanos 8, 29, vamos lá, vamos pegar Romanos 8, 29, diz assim, ó, Romanos 8, 29, tá? A nossa live é live 828 por causa de Romanos 8, 28, tá bom? Romanos 8, 28 diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu sou chamado por Deus, porque Deus tem um propósito na minha vida. Conheci o Senhor, conheci a Deus. E agora, o que é que eu faço? Eu passei a conhecer Deus, o que é que eu faço na minha vida? Qual é o significado de conhecer Deus? Aí Deus pega a minha vida e ele coloca agora minha vida debaixo de um propósito. Entenda isso. Eu aceitei, conheci Jesus, eu me reconecto. Eu volto ao propósito original. Jesus na cruz, ele me reconcilia com Deus. Rosana, que coisa boa ter você aqui. Rafael, seja bem-vindo. Rosana, está lá na Suíça, que Deus abençoe você. Sebastião, essa família linda que eu tanto amo. Fica aqui um pouquinho com a gente, para a gente compartilhar um pouquinho mais dessa palavra. Quando eu conheço a Deus, eu conheço esse propósito. Olha o verso 29. Pois os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Gente, hoje está muito bom aqui, pastor Renato, meu amigo, líder. Deus abençoe sua vida. O propósito de Deus é qual? Eu parecer com Jesus. Aí eu olho para Jesus e eu vejo o que em Jesus? Meu amigo, que bom te ver, pastor Cadu, seja bem-vindo. Gente, bom demais estar assim, abraçado por pessoas tão queridas e amadas. Fica mais um pouquinho aqui que a gente tem muita coisa boa para falar em pouco tempo. O propósito de Deus parecer com Jesus. Quando eu olho para a vida de Jesus, como era a vida de Jesus? Jesus transpirava o propósito, obediência a Deus, nada estava fora do controle. Quando alguém chega para ele e fala, olha, se você for para Jerusalém, você vai morrer lá. E ele diz, mas é para lá que eu vou mesmo. Porque o propósito de Deus é eu morrer na cruz lá, direitinho. Aí o cara fala, olha, mas o pessoal tá te largando aí, tá te abandonando, não sei o quê. Vocês querem ir também? Porque a minha vida, ela tem uma responsabilidade, é com meu pai. Eu não estou aqui atrás de like, de seguidor, de curtida, de holofote, sei lá o quê. Não, eu tô atrás aqui de agradar o Pai. E aqui Paulo, ele diz o seguinte, que nós fomos criados para esse propósito. Ele nos predestinou, conheci Jesus, amo Jesus, Jesus me deu um propósito e agora eu preciso entender esse propósito, desenvolver esse propósito na minha vida. Imagina você vivendo 100% desse propósito.
Imagina você vivendo 100%. Você olha para o seu espelho e você se vê vivendo 100%, o tempo inteiro. Olhando para você, as pessoas já veem você, todos ao seu redor. Esse cara, o negócio dele é esse Deus. Deus vai realizar algo na minha vida e através da minha vida. Você foi feito, criado, planejado, e lá no Salmo 139... Salmo 139, aí tem uma galera que odeia esse salmo, porque ele fala a respeito de que ninguém nasce por acaso, nenhuma criança, ela é fruto de um erro. Então a galera aí que não gosta de feto e quer entrar por um caminho aí meio atrapalhado, olha o que diz no Salmo 139, verso 16, os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe. No teu livro foram todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Imagina assim, Deus olhando para você com um livro na mão, fala: essa é a história especial de, vamos botar aqui uma pessoa querida, né? Pastor Cadu, Renato, ou Monique, ou Alan, ou a Tatiane, Rosana, vou ver quem mais está aqui para a gente falar dessa história especial aí, do Igor. Imagina o dia que você nasceu, ele pegou o caderno e começou a escrever ali história. Será um instrumento meu, um vaso de honra, alguém que vai ser uma bênção, que vai ser usado e tal. Eu imagino Moisés, vamos falar de Moisés aqui, que ele escreve sobre os dias da minha vida. Eu não tinha nenhum dia de nascido e já tinha lá várias edições de vários livros sobre a minha vida, o projeto dele, o plano dele, a ideia dele. E aí eu oro para que os teus olhos espirituais sejam abertos, a fim de que você compreenda a importância e os planos, os altos planos de Deus na tua vida. E Moisés, vamos falar um pouco de Moisés. Olha para Moisés. Moisés, a Bíblia diz que Moisés ele era pesado em palavras. Pesado em palavra na ideia, no original, é que tinha uma gagueira ou dificuldade da fala. E eu estava estudando esses dias aí. O que faz uma criança ter essa dificuldade da fala? O que impede? Uma criança que nasce e de repente ela desenvolve essa incapacidade aí de falar fluentemente? E eu fui vendo o que acontecia, é o quê? Que nessa fase da infância ela foi muito cobrada. Ela tinha medo de errar, ela tinha medo de falar e os pais não compreenderem e julgarem, e ela se sentia rejeitada, se sentia, vamos dizer assim, não ser aceita, que se ela falasse alguma coisa podia perder os pais. E eu imagino o seguinte na vida de Moisés. Moisés, ele colocado dentro de um cesto, nessa idadezinha aí de 0 a 2 anos, por aí, e aquele cesto cai na mão da filha de Faraó, uma vida ali dentro daquele palácio. Imagina a construção de uma criança, o poder, a inveja, a corrupção, as manipulações, e ele não era o filho gerado do Faraó diretamente, era o neto. Imagina que tivesse outros ali, e aquela competição de poder ali dentro, aquele medo de falar e medo de dizer, e isso inibiu a fala, a comunicação clara do Moisés. E agora, eu sei que nos filmes, né, o Moisés é um herói, ele se apresenta imponente, forte, com a voz fluentemente, mas a Bíblia desconstrói isso aí completamente. A Bíblia não fala que ele era pesado em palavras, que o Arão falava melhor do que ele. E aí o que Deus faz com Moisés? Deus quer que Moisés seja exatamente aquilo que ele não se sente capaz de ser, e muito menos a sua construção de vida permitiu que ele fosse.
um comunicador, alguém que fosse trazer uma mensagem para quem? Uma mensagem desagradável para um dos caras mais difíceis de lidar, que era o maior líder da época. Para pensar nisso. Propósito de Moisés, a construção da vida de Moisés, nada aconteceu por acaso. Ele foi tirado das águas que mais tarde seriam essas que honrariam o nome de Moisés, porque elas seriam abertas pela presença e autoridade de Deus. E Deus pega Moisés e fala: o diabo tentou te limitar de tudo que é jeito. O diabo tentou te matar, o diabo tentou roubar de você, tentou convencer você que você não era quem era o escolhido que eu coloquei para ser o salvador do meu povo. E o diabo tentou dizer para você: você é limitado, você não tem como, você não tem poder nenhum, você e tal. E Deus vai ali e fala: é você que vai, não quero Arão que vá. Deus não cura a gagueira de Moisés, Deus não muda o nome de Moisés, ele mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Paulo, mudou o nome de Pedro. Mas o nome de Moisés ele não mudou. E hoje nós chamamos o nome de Moisés tirado das águas. Você foi tirado das águas, você tem essa limitação da fala, mas o propósito vai ser cumprido. O propósito de Deus na sua vida vai ser cumprido. Não adianta você olhar para suas limitações. Olha para o próprio Deus. Olha para Ele. A limitação minha são todas as possibilidades de Deus. E você vai ver nas primeiras pragas, primeiro que você vai ver a luta de Moisés para não cumprir esse propósito. Deus fala: eu quero que você vá lá no Egito e tire o meu povo. A última coisa que ele queria ir era lá no Egito. Era a última coisa. Você vai ver a briga lá, você vai ver uma briga feia lá de Êxodo, acho que 3 e 4, que Deus fala: olha, eu quero que você vá, e eu não vou. Como que eu vou me apresentar para Faraó? Eu vou dizer quem que me enviou. Como que eu vou chegar para ele? E vou... Tipo assim, você não está vendo, não? Você já falou isso para Deus alguma vez? Em algum momento você já chegou para Deus e falou: você não está vendo, não, que eu não posso fazer isso? Que não tem como eu me comunicar, eu não sei falar em público. Você sabia que falar em público é um dos maiores medos das pessoas? Tem uma pessoa que eu falei com ela para ela fazer uma live. Olha para que eu falei isso. Ela fez uma live, mas ela fez se tremendo de medo. Para muitas pessoas é muito fácil, é muito comum, mas tem outras que não. Por quê? Por que o medo? Medo da rejeição, medo da crítica, medo de não ser aceito, medo de falar alguma coisa. Eu na última live, eu cometi um erro, mas muito feio mesmo. Na nossa última live estava se falando a respeito, era o dia dia 15 de novembro, né? Foi o dia da República. E eu cantei o hino da República errado. Eu cantei errado mesmo. Eu esqueci, eu errei, eu falhei mesmo. O hino da República é aquele: liberdade, liberdade, abre as asas. Também a única parte do hino da República que eu sei é essa. E eu cantei o hino da independência. Já podeis da pátria, filhos, ver contente. Eu cantei o hino errado. Eu errei, uai. E às vezes os nossos erros se tornam uma espécie de peso e de amarra que não deixa você ir viver o propósito de Deus, porque eu errei, porque eu falhei, porque eu não sei falar, porque eu não sei cantar, porque eu não sei evangelizar, porque eu não sei orar, porque eu não sei... Deus sabe o que você não sabe. Agora, quem tem que saber sobre Deus é você. Você tem que saber disso. E muitas vezes essa criança aí de 0 a 7 anos, conforme o próprio Moisés, ele é destruído, perseguido, humilhado, roubado pelo próprio diabo para impedir esse adulto de ser esse instrumento na mão de Deus. Aí você vê uma crise de identidade, até da fé, quando determinadas pessoas que são uma bênção e perdem o propósito. Porque perderam o propósito. De onde foi? Lá atrás, lá naquela dor,
lá longe, e Deus bota a mão e fala, não, vem para cá. E aí é aí que entra a minha dependência de Deus, é aí que entra a minha caminhada com Deus, é aí eu me pareço com Jesus, quando eu entendo a necessidade de estar dependendo dele, de ouvi-lo, de não ser da minha vontade. Não, Senhor, mas Senhor, não veio como eu queria, não foi como eu pensei, não surgiu assim. E Deus vai falando e dizendo assim, mas quem controla sou eu, a glória é minha, e amém, e eu vou viver aquilo que Deus quer para mim. Deus pega o Moisés e coloca exatamente ali. Aquele Moisés, que eu imagino, eu faço essa ideia que quando Moisés tinha acesso ao palácio, por ele ter sido o filho da filha de Faraó, e pela sua expressão ali dentro do palácio, ele tinha acesso a falar com Faraó a hora que ele bem entendesse. E talvez, eu não vou julgar, agora é um julgamento meu, tá? Eu imagino que muitos olhavam e diziam o seguinte, esse cara não vai dar em nada, ainda mais com esse discurso louco, né? Uma coisa assim, irmãos, é fora da lógica humana, tirar aquela quantidade de escravos, uma mão de obra barata, uma mão de obra que movimentava o Egito, que fazia o Egito funcionar sem pagar nada. Sem pagar nada. Era escravo não tinha vida. O cara matava um judeu, enterrava, não tinha lei nenhuma, não tinha nada que dissesse para ele não podia fazer. Você pega um filho de um daqueles escravos e fala, esse garoto vai trabalhar na minha casa como faxineiro, como cozinheiro, eu não vou pagar nada para ele nem também vou... E aí o próprio Moisés chega, você vai deixar esse povo ir, porque esse povo não é escravo, esse povo é um povo de Deus, não está aqui para te servir, são pessoas e eles vão sair daqui porque Deus quer, e se você não deixar sair, o preço vai ser muito alto. E o faraó, tipo assim, tô acostumado à guerra, né? Que preço é alto esse. E aí vem as pragas do Egito, a natureza contra, e o povo sem entender nada, e ele deixa, e a nação de Israel se estabelece, e o nome do Deus de Israel é louvado, porque um homem, com toda a sua limitação humana, se dispôs a dizer, sim, Senhor, o propósito que tem na minha vida eu vou viver 100%. Eu posso dizer para você, finalizando esse tempo junto, o seguinte, onde abundou a dor com Deus, vai superabundar a honra. Que Deus abençoe sua vida, a gente agradece a Deus esse tempo junto. Amanhã estaremos juntos aqui. Chama mais pessoas, compartilha essa live, vai estar gravada, vai estar no YouTube. Me segue lá no YouTube também, vamos dar uma movimentada lá naquele meu canal. Eu quero fazer essa live em breve, a gente vai sair daqui do Instagram lá pro YouTube também, tá bom? Vai estar no Facebook, compartilha, ouve de novo, ora por mim, ora comigo, vamos fazer um tempo junto, amém? Deus te abençoe muito. E se essa live tem sido bênção para você, deixa um comentário para a gente movimentar essas redes sociais. Vai lá, assiste. Se essas palavras têm edificado sua vida, motivado você, se vocês fazem essa movimentação aí para o Instagram reconhecer que é a bênção e tal. Amém? Amém. Vou ficar nos dois. Boa, Igor. Obrigado pela dica. Vamos fazer nos dois aí. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença, obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, pelo Teu carinho, porque nós, Senhor, somos Teus, Tu conhece a nossa vida, como diz o Salmo 139, de uma forma extraordinária, maravilhosa, não foi de qualquer maneira, foi uma forma incrível, Tu nos fizeste nascer, mesmo, Senhor, mesmo o mundo e toda estrutura mundana tentando nos convencer que nós, Senhor, somos qualquer outra coisa, menos a tua feitura, menos feito pelas tuas mãos, nós continuamos crendo que Deus nos ama e tem um propósito incrível na nossa vida. Dá-nos um dia tremendo, uma semana maravilhosa, e eu abençoo cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida.